Bom, galera, continuando aqui a terceira atividade da semana, né, correspondente à terceira aula, o tema 5, ciclos reprodutivos das plantas. Como nós vimos, são 4 grupos de plantas: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos ver como cada uma delas se reproduzem, tá? Para poder produzir a sua semente e poder se reproduzir. Vamos ver que tem umas que não têm semente, né? Como é o caso das briófitas e pteridófitas. Então, ela tem um outro processo que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui tema 5, ciclos reprodutivos das plantas, e nós temos aqui, para começar, a reprodução das briófitas. Depois nós vamos ver as pteridófitas, e depois as gimnospermas e as angiospermas. Cada página é uma. Eu estou agora na página número 94. 94 briófitas, na página 95 pteridófitas, na 96 gimnospermas e na 97 angiospermas. Vamos lá então. Primeiro, reprodução das briófitas. Diz assim: no ciclo reprodutivo das briófitas ocorrem duas fases distintas. A fase sexuada, na qual são produzidos os gametas, que são as células de reprodução, célula masculina e feminina, mas tem uma outra fase, que é a fase assexuada, que é caracterizada pela produção de esporos. Então, nós temos uma fase com reprodução de células masculinas e femininas, e temos outra fase onde são produzidos esporos. O esporo, ele não é nem masculino nem feminino, ele é uma célula que produz um novo ser sem precisar haver junção de células. Lembrando que as briófitas, o maior representante das briófitas são os musgos, tá? Então nós estamos tratando de plantinhas simples. Então, seguindo aqui embaixo, diz assim: de forma geral, as espécies de briófitas apresentam plantas de sexos separados, ou seja, existe o musgo macho e o musgo fêmea. São sexos separados. As plantas masculinas produzem gametas chamados anterozoides. Isso é importante. Anterozoides são as células de reprodução masculinas. Aí diz lá assim: enquanto as células femininas são chamadas de oosferas. Oosferas. Anterozoides são masculinos e as oosferas são femininas. No ser humano e nos animais em geral são espermatozoides e óvulos, né? Nós estamos acostumados assim com os animais. Espermatozoides, células masculinas, óvulos, células femininas. Nas plantas não tem nome de espermatozoide e óvulo, é anterozoide e oosferas. Aí seguindo, as briófitas são dependentes da água para a reprodução. Então elas só vão conseguir se reproduzir se estiver em locais úmidos, com poças d'água. É por meio dela que os anterozoides se deslocam, eles nadam para alcançar a oosfera. Eles são parecidos com os espermatozoides, eles vão se movendo e eles precisam chegar na oosfera. Isso acontece dentro da água, precisa de poças, gotas d'água para isso acontecer. A união dos gametas dá origem a um embrião. Bom, aí é parecido até com os animais, né? Dando início à fase assexuada. Aí começa a fase que não tem mais células de reprodução no ciclo de vida. Vamos ver como que é. O embrião ele se desenvolve e ele dá origem a uma planta feminina, uma estrutura formadora de esporos. Aliás, sobre a planta feminina. Lá na planta feminina começa a crescer a nova plantinha, né? A partir do embrião. O filhote, como se fosse um filhotinho, crescer a partir do embrião. E essa plantinha que cresce, ela não vai formar célula masculina nem feminina, vai formar esporos. Esporos. Esses esporos amadurecem e são liberados no ambiente. Ao cair no solo e encontrar condições favoráveis, o esporo ele pode originar uma nova planta. Então, o esporo sai dessa plantinha que cresceu, cai no chão e vai surgir uma nova planta ali. E vai começar tudo de novo o ciclo. Vamos ver como que é, ó? Vou subir aqui para a gente ver o ciclo completo, ó. Tem até um texto ali do lado, a gente vai acompanhar aqui, ó. Deixa eu colocar bem assim. Assim, acho que dá pra ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho para caber todo aqui. Puxar aqui. Assim. Tá dizendo assim, ó. Começar aqui com o número 1, ó. Bem aqui, ó. O início do ciclo. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, uma plantinha. Dá pra ver que tem uma planta aqui masculina
e tem outra planta aqui que é feminina. A masculina produz a célula chamada anterozoide. A feminina produz a célula chamada oosfera. Elas se juntam na água, gotinhas de água, o anterozoide nada e vai formar uma nova planta. Olha só, aqui tá o anterozoide, ó. Ele nada até lá na oosfera e acontece o processo de fecundação. É a união das duas células. Ok, aí depois o terceiro passo aqui do lado direito. Começa a formar o embrião aqui na ponta, ó, o embriãozinho, que vai ser a nova plantinha, tá? O que acontece? Aqui tá a nova planta, ó, na ponta da planta feminina. Ó. Na ponta da feminina está a nova plantinha. Essa nova plantinha, ela forma um casulo aqui na ponta e começa a soltar os esporos. Começa a soltar esporos. Esses esporos caem no chão e aí forma uma outra planta, que pode ser uma planta feminina ou uma planta masculina. Ó, tem várias aqui, ó. Tem uma, duas, três. Pode ser feminina ou masculina. E aí vai começar tudo de novo, olha lá. Elas crescem e, de novo, a masculina produz o anterozoide, a feminina a osfera, o anterozoide nada até a osfera, forma um embrião que vai soltar os esporos e vai começar tudo de novo. Sempre esse ciclo, tá? Sempre esse ciclo de reprodução. Beleza? Isso está explicado aqui no texto do lado, exatamente como eu disse aqui. Então são duas fases. Essa fase aqui, ó, vou assinalar aqui com uma cor diferente. Vou assinalar de verde aqui, ó. Esta fase aqui, ó, toda essa fase aqui, ó, toda essa fase aqui é a fase sexuada. Fase sexuada, você tem a célula masculina e a célula feminina. Já esta fase aqui embaixo, ó, separada, é a fase assexuada, onde a planta solta esporos. É uma planta diferente, né? Ela é diferente aqui, ó. Ela fica em cima da outra planta, solta os esporos que vão nascer as plantinhas e vai começar tudo de novo o ciclo sexuado, ok? Então esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Vamos ver agora as pteridófitas. Vamos lá então, o próximo grupo de plantas, as pteridófitas. Nós vimos já que as pteridófitas, o exemplo mais claro de pteridófitas são as samambaias. Então vamos lá. A gente pensar nas samambaias, pensar em pteridófitas, pensar nas samambaias. Aí diz assim: as pteridófitas, assim como as briófitas, apresentam ciclos reprodutivos com duas fases. Mesma coisa que as briófitas. Fase sexuada, nós temos gametas, células de reprodução, e a fase assexuada com esporos. Mesmo esquema, tá? Aí tá lá, ó. Nas pteridófitas, a fase mais duradoura é a assexuada. Vocês viram que eu desenhei a página passada, né? Agora há pouco aqui, que a fase sexuada das briófitas ele é bem grande. E a fase menor é a assexuada. Aqui vai ser o contrário. A fase mais duradoura é a assexuada. E a que dura menos é a sexuada. Vamos ver. Tendo as samambaias como exemplo, em fase de reprodução, soros são produzidos na parte inferior dos folíolos dessas pteridófitas. Aquelas, não sei se você já ouviu na folha da samambaia, tem umas bolinhas, deixa eu tentar desenhar aqui. A folha da samambaia ela é assim, ó. Tem aqui a folha. E aí você olhando na parte de baixo da folha tem umas bolinhas. Se você passa a mão ali, sai um pozinho marrom. Sai um pó marrom ali, se desmancha. Isso aqui são soros, tá? Soros, e é nesses soros que formam os esporos. Nos soros são formados os esporos, ok? Esses esporos, então tá ali o texto, ó, vamos seguir lá. Existem os esporos. Ao amadurecer, esses esporos caem no solo úmido e germinam. Cai no solo, ali dentro do vaso da própria samambaia, e começa a germinar uma plantinha pequenininha. Essa plantinha pequenininha, ela é chamada de prótalo. Prótalo, tá? Inicia-se, assim, a fase sexuada do ciclo reprodutivo. Então, o esporo que caiu e germinou, isso é assexuado. Não teve junção de células, simplesmente surgiu um esporo, caiu e brotou, certo? Agora vai começar a fase sexuada. O prótalo produz gametas masculinos, células masculinas.
os anterozoides. Mesmo nome das briófitas, anterozoides. E também femininos, que são as oosferas. Então, o prótalo, que é a plantinha pequenininha, ela produz os anterozoides e produz as oosferas, na mesma planta. Para que os gametas se encontrem, o gameta masculino ele tem que deslocar na água, tem que ter água, gotas de água em cima do prótalo, para ele poder nadar e chegar no gameta feminino. Portanto, a reprodução das pteridófitas é também dependente da água. Por isso que as briófitas gostam tanto de água. As samambaias gostam de água, você tem que aguar ela todo dia. Elas gostam de água, inclusive para a sua reprodução. Tá? O, Após a união do gameta feminino com o gameta masculino, em cima do prótalo, né, ocorre a formação do embrião. Forma um embriãozinho e aí vai desenvolver uma nova planta, uma nova samambaia. Ela vai crescer, vai ficar grandona, até ela amadurecer, formar os soros de novo, formar os esporos que vai cair, vai formar outra plantinha chamada prótalo, pequenininho, e começa lá a nadar, o enterozoide encontra a oosfera e começa tudo de novo. Vamos ver o ciclo desenhado aqui, para ver se entendeu? Vamos lá. Deixa eu diminuir o tamanho do quadro para caber aqui. Esse aqui ele é meio comprido, né? Aí, assim. Acho que dá para ver. Deixa eu subir mais um pouco aqui e aumentar. Aí, sim. Dá até para aumentar mais um pouco. Diz assim, pessoal, ó, o esquema aqui está mostrando assim, ó. Vamos começar aqui com o número 1, né? Olha só. Lá nos soros, aqui está os soros, ó. Fica embaixo da folha, dá para ver as bolinhas. Essas bolinhas marronzinhas aí. O soro está aqui, ó. Ele é uma bolinha e ele solta os esporos. Está aqui os esporos. Os esporos caem no chão, caem lá no vaso, na terrinha do vaso. E aí começa a brotar, olha lá, tá germinando aqui, ó. Tá germinando o esporo. Ó, a plantinha está começando a crescer. E aí forma uma planta chamada prótalo. Tá aqui o prótalo. O prótalo, ele é engraçado que ele tem um formato de coração, olha só. Ele é assim, ó. Ele é bem pequenininho e tem um formato de coração. Ele tem aqui, ele forma aqui estruturas masculinas e femininas. Então aqui, ó, vamos aumentar aqui, ó. Aqui dentro do prótalo forma as células masculinas aqui embaixo e as femininas aqui em cima. Aí tem que ter água aqui, né? Vou pintar de azul aqui, ó. Tem que ter água aqui. Em cima do prótalo tem que ter água. Aí o que vai acontecer? Os anterozoides vão nadar até encontrar as zoosferas. Aqui são as células masculinas, e aqui são as células, aqui em cima são as células femininas. Tá? Vai ter então aqui a fecundação, vai acontecer a fecundação aqui. Então essa fase aqui, ó, esta fase é a fase sexuada, onde tem a junção de células masculinas e femininas. Bom, aí o que acontece? Em cima do prótalo, tá aqui o prótalo, ó. Começa a surgir uma nova planta, ó. Em cima dela vai surgir uma plantinha. Essa plantinha ela vai crescer e vai ficar uma samambaia adulta. Uma samambaia adulta. E vai começar tudo de novo, certo? Então essa plantinha aqui surgiu do embrião e começa uma samambaia nova e começa tudo de novo. Então vou assinalar aqui de verde toda essa fase aqui, ó. Toda essa fase aqui é assexuada. É assexuada. Não tem células masculinas e femininas. Já esta fase aqui, ó, que é a menor, é a fase sexuada, onde você tem células masculinas e femininas. Tá? É o contrário das briófitas. As briófitas, a fase mais duradoura é a sexuada e a menos duradoura é a assexuada. O texto está aqui do lado, do mesmo jeito que nós fizemos para briófitas. Explica tudo isso que eu falei, né? E nós vamos então para a próxima página, página 96. Na página 96, nós temos o terceiro grupo de plantas, que são as gimnospermas. O representante mais conhecido aí são os pinheiros, né? A gente pode pensar no pinheiro do Paraná, e é um representante então das gimnospermas. Lembrando que as gimnospermas são plantas que têm vasos condutores, têm semente, mas não tem fruto, né? Não tem flor e nem fruto. As sementes são nuas, são sem proteção. O pinhão é assim. Aí diz assim:
As diferentes espécies de gimnospermas, os indivíduos podem ser sexos separados, ou seja, o pinheiro macho e o pinheiro fêmea, ou ser hermafroditas. Tem os dois, é macho e fêmea ao mesmo tempo. Apresenta as estruturas reprodutoras de gametas masculinos e femininos na mesma planta. Então pode ser separado ou na mesma planta. No caso do pinheiro do Paraná, as plantas apresentam sexos separados. Então, como eu falei, tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea. Até tem um jeito de distinguir o macho da fêmea. É assim, a planta fêmea, ela tem lá o caule e as folhas dela são mais espaçados assim, ó. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá. O macho ele é mais retinho assim, ó. Aqui, 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 sim, sim e assim. Então tem uma diferença. Dá para ver pela posição das folhas, você vê a diferença do macho e da fêmea, tá? Aí seguindo diz assim: as gimnospermas possuem estruturas reprodutivas chamadas estróbilos. Os estróbilos a gente usa para Natal, para pôr na árvore de Natal. Tem uma imagem aqui embaixo, vou mostrar aqui. Olha lá, os estróbilos. Esse do meio que dá para ver bem. Usa para enfeitar a árvore de Natal, né? Aquela estrutura seca, é onde vai surgir o pinhão ali dentro, né? Então tá aqui, ó, são os estróbilos. Os estróbilos masculinos possuem grãos de pólen. Os masculinos têm pólen, que contém os gametas masculinos. A célula, se é um grão de pólen, e é de uma planta masculina, tem o gameta masculino. Os estróbilos femininos possuem os gametas femininos. O formato do estróbilo é diferente também. O da planta do pinheiro feminino é mais redondinho, do masculino ele é mais compridinho. Aí tá assim, ó. Os grãos de pólen são transportados dos estróbilos masculinos até o estróbilo feminino pelo vento. Então veja que agora você não precisa de água, não é necessária a água para nadar. O vento leva. O conjunto de processos que transportam os grãos de pólen é chamado de polinização. Então, o pólen ir até e chegar lá na planta feminina é a polinização. Ao entrar em contato com o estróbilo feminino, o grão de pólen origina o gameta masculino, que encontra o gameta feminino. Nesse encontro ocorre a fecundação, que é independente da água, ou seja, não precisa da água. O vento faz isso, o grão de pólen cai em cima do estróbilo feminino e o gameta masculino encontra com o gameta feminino. A semente formada é constituída externamente por uma casca protetora e internamente por uma camada de tecido nutritivo ao redor do embrião, resultante da fecundação. Quando a gente come pinhão, a gente tira essa casca de fora, uma casca seca, né? E a gente come essa camada nutritiva aqui que fica ao redor do embrião. Cozinha, né? E come. Aquela parte que a gente come é a parte nutritiva que está dentro da semente. Bom, aí continuando aqui, deixa eu descer aqui. Nós temos a imagem aqui mostrando o seguinte, ó. Estróbilo feminino do pinheiro do Paraná, é esse letra A aqui, ó. Olha como ele é mais redondinho aqui, ó. Letra A aqui, ó. Ele é mais redondinho, tá? E depois nós temos estróbilo masculino, tá aqui, ó. Ele é mais comprido. Estróbilo masculino do pinheiro do Paraná. E nós temos a pinha aberta mostrando as sementes, que são os pinhões. Olha aqui o resultado. Quando o pólen cai no estróbilo feminino, esse estróbilo feminino aqui, ó, ele vai dar origem às sementes, que são os pinhões. Olha lá como está cheio de pinhão lá dentro. Ó. Eles soltam, isso aqui seca, né? Isso aqui tudo seca, as sementes caem, e esse estróbilo aqui, ele seca, fica seco e a gente usa na árvore de Natal, para enfeitar a árvore de Natal. Bom, aí seguindo aqui, vamos ver aqui o desenho. Agora eu vou aumentar aqui, vou aumentar para a gente poder enxergar melhor. Vou aumentar aqui, mais um pouquinho, sim. Acho que assim dá para ver. Então tá aqui, ó. Número 1 aqui, ó. Aqui está o número 1. Está dizendo assim. Nós temos aqui o estróbilo masculino. E o que tem no estróbilo masculino? Tem o pólen, né?
Olha lá, vamos ler ali. Os grãos de pólen produzidos pelo estróbilo masculino são transportados pelo vento para chegar ao estróbilo feminino. Ainda número 2. Com a fecundação, ocorre a formação do embrião no interior das sementes. Tá aqui, ó, o embrião está crescendo dentro da semente, né? A semente é um pinhão. E aí o que acontece? Cai no chão a semente com o embrião lá dentro, vai germinar. Aqui, a germinação. Nasce a plantinha pequenininha. Ok? Aí ela cresce, vira um pinheiro enorme, fica adulta, ela forma o estróbilo. O estróbilo pode ser feminino ou masculino, né? E começa tudo de novo. E o estróbilo masculino manda os pólens pelo ar, cai no estróbilo feminino e começa tudo de novo. Vai formar a semente e reproduzir novamente. Beleza? Então, basicamente é isso. Você viu que não tem fase sexuada e fase assexuada. É sempre sexuada, masculino e feminino, formando a semente que brota uma nova planta, que ela vai ser masculina ou feminina e vai começar tudo de novo. Assim como são os animais, né? Beleza. Vamos agora para o último, que é a reprodução das angiospermas. Bom, tá aqui então na página 97, reprodução das angiospermas. Diz assim: o processo de reprodução das angiospermas pode ser dividido nas seguintes etapas principais: polinização, fecundação, desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e germinação. É parecido com as gimnospermas, tá? Só que a semente agora ela é protegida por um fruto, tá? E o que forma não é o estróbilo, é a flor, que é uma coisa mais complexa do que um estróbilo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui embaixo. Diz assim: as angiospermas podem ser hermafroditas ou de sexos separados, ou seja, algumas têm plantas masculinas e femininas, outras a mesma planta tem as estruturas masculinas e femininas. As flores das angiospermas abrigam as estruturas reprodutivas, ou seja, as células de reprodução estão nas flores. Lá nas gimnospermas estão nos estróbilos, aqui estão nas flores. A parte masculina da flor produz os grãos de pólen, igual lá, né? Só que não é no estróbilo, na flor. E darão origem aos gametas masculinos. Já o gameta feminino fica abrigado dentro da parte feminina da flor. A gente vai chamar a parte masculina de gineceu e a parte feminina de androceu. A reprodução dessas plantas também é independente da água, ou seja, ou são animais que levam o pólen, né, animais polinizadores, ou o vento faz isso. Ok? Aí aqui do lado está falando sobre a polinização. Vamos ver o que está escrito aqui do lado. Está dizendo assim, ó. Em geral, insetos, aves ou morcegos são atraídos pelas flores das angiospermas, seja por serem vistosas, ou seja, são coloridas e bonitas, seja pelo néctar, tem açúcar, ou pelo odor característico, tem um cheiro, né? O cheiro da flor que atrai os insetos. Alguns exemplos de angiospermas polinizadas por animais são o maracujá. Maracujá, as abelhas geralmente pousam no maracujá e levam os pólens. E a dama da noite, que é uma planta também que os insetos é que fazem a polinização. As flores polinizadas pelo vento são geralmente pequenas, pouco vistosas e sem néctar. São aquelas flores, as flores mais sem graça, que não atraem muitos insetos, então é o vento que faz esse papel. Como as do capim. O capim tem uma flor bem sem graça, né? Bem pequenininha, muito pequenininha e sem graça. O capim, olha só, a gente nunca pensou, mas o capim tem flor. E o trigo também tem flor. E é o vento que faz isso. O vento é que faz a polinização, então, tá bom? Aí seguindo, vamos ver o quadro aqui também. Temos um quadro aqui para as angiospermas. Vou puxar aqui. Mais um pouquinho para caber tudo. Aqui. Aí. Tá dizendo assim, ó. A parte masculina da flor tá aqui, ó. Esses cabinhos com essa bolinha na ponta. Aqui. Essa parte masculina, tá? Na pontinha desses cabinhos tem o pólen. O pólen fica bem na ponta.
Aí o que acontece? Aí vem a abelha aqui, ó. Tem a abelha aqui, aí o que que ela faz? Só esqueci de dizer que aqui no meio tá a parte feminina, tá? No meio da flor tá a parte feminina. Dá pra ver bem aqui, ó. Esse, essa coisinha aqui é a parte feminina, ó. Parte feminina e esses cabinhos com a pontinha aqui são os masculinos. Se você já prestou atenção numa flor, dá pra perceber bem essas partes assim, ó, tá? Tudo isso aqui é a parte masculina, ó. Masculino. E esse no meio aqui, esse miolo da flor aqui, é a parte feminina. Então a abelha vem, pousa e rela nas perninhas dela, o pólen gruda e vem parar aqui em cima. O pólen vem parar aqui em cima da parte feminina, tá? E aí o que acontece? Acontece a fecundação, acontece o encontro lá no miolo, no miolo da flor, acontece a fecundação e vai formar o quê? A semente. Forma a semente. Essa semente, ela está protegida pelo fruto. Fruto protege a semente, na verdade aqui são várias, né? Dá para ver que são várias sementes aqui na goiabeira, ó. Da goiaba, né? No fruto da goiaba tem várias sementes. Esse fruto amadurece, cai, né? Olha lá, as folhas, o que era flor, o que era uma flor, seca, caem as folhas da flor, as pétalas da flor. Isso aqui cresce, essa barriguinha da flor cresce e forma o fruto aqui, a goiaba. Certo? Aí dentro da goiaba estão as sementes. A semente faz o quê? A goiaba amadurece e cai e vai nascer outra planta e começa tudo de novo, tá? Aí a planta cresce, forma as suas flores, a parte masculina se junta com a feminina, forma o fruto de novo. Dentro do fruto estão as sementes que caem e começa tudo de novo, tá? Às vezes é um animal que come a semente, passa pelo intestino do animal e aí nas fezes do animal, pode ser um pássaro, né? Nas fezes do animal a semente começa a germinar e forma uma nova planta no chão, tá ok? Beleza. Aí, inclusive, está até dizendo aqui, ó. Aqui está dizendo aqui, ó, do lado, ó. A dispersão das sementes e germinação. Os frutos podem auxiliar no processo de dispersão quando são ingeridos por animais e suas sementes são eliminadas com as fezes em locais distantes da planta mãe. Leva para longe e vai germinar uma nova planta. Ao cair no solo, em condições adequadas, as sementes podem germinar e dar origem a uma nova planta. Por isso que tem plantas que às vezes se distribuem por, sei lá, o Brasil inteiro. Tem plantas que estão no Brasil inteiro. Por quê? Porque existe a dispersão das sementes. Os animais vão levando as sementes para longe. Tá? Existem algumas sementes que, quando secam em cima da planta, o fruto seca, a semente solta, ela tem uma espécie de uma asa que ela desce girando assim, não sei se vocês já viram. Umas árvores que vai caindo e vai girando. Aquilo ali vai girando devagar e vai para longe, o vento vai levando. E isso cai lá longe e nasce uma nova planta. Isso é uma forma de dispersão também pelo vento. Tá? Beleza. Então tá, acho que agora a gente encerrou aqui essa parte, esse capítulo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso, a gente terminou o tema 5 e eu vou deixar o tema 6, que é sobre flor e fruto, para a semana que vem, tá? E esse aqui, a tarefa ficou ali na atividade anterior, que é fazer o desenho daquele esquema que eu pedi, das plantas, né? Ok? Semana que vem eu vou terminar o tema seguinte e vou fazer questionário valendo nota. Valeu, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula, as 3 atividades da semana. E nos vemos em breve, né? Se você puder, fique em casa. Quando sair, use máscara, leve o álcool gel. Cuidado para não se contaminar e levar o coronavírus para as outras pessoas, né? Vocês são jovens, provavelmente não terão problemas, mas a gente pode contaminar as pessoas mais velhas que podem parar no hospital. Então, um abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.